A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus, né? Vamos aproveitar bastante essa palavra que Deus deixou para nós, que é a nossa vida, que é a nossa direção, é o nosso caminho. E hoje eu vou estar falando de uma coisa que a gente ouve sempre, não digo todos, mas a gente é muito dentro da casa de Deus, a gente ouve muito sobre isso. Não tenho tempo. Isso é uma desculpa que as pessoas têm dado. Você tem dado desculpas para Deus nesse sentido? Não tenho tempo? Vamos entender um pouco sobre isso. Quem tem usado isso realmente, simplesmente por não querer estar envolvido com a obra de Deus. Quando queremos fugir de uma responsabilidade, muitas vezes inventamos desculpas para nos livrar dela. Procuramos uma justificativa que não deixe nenhuma dúvida quanto à nossa inocência. Uma das desculpas que mais ouvimos nos dias de hoje é: não posso porque não tenho tempo. Não posso porque não tenho tempo. Eu entendo que a vida tem ficado cada vez mais corrida por causa dos muitos compromissos que assumimos. Mas será que os nossos dias estão cada vez mais curtos mesmo? Todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia para administrar, por isso ninguém pode contar vantagem de ter mais tempo ou reclamar que tem menos tempo do que o outro. É triste saber que as desculpas têm prejudicado tantas pessoas, principalmente quando o assunto é a obra de Deus. Infelizmente, há mais pessoas fugindo de Deus do que imaginamos. Elas querem conquistar tudo e fazer o que têm vontade, e só depois se lembrar de Deus. Só depois vão se lembrar de Deus. Mas Jesus nos advertiu, uma palavra que está em Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se não priorizarmos o Senhor, poderemos ganhar o mundo e perder a nossa alma. Por isso, faça uma reflexão e seja sincero com você mesmo. Você tem usado a tal desculpa do não tenho tempo para fugir das responsabilidades da obra de Deus? Quando o cristão afirma que não tem tempo para servir ao Senhor, ele só pode estar dizendo duas coisas. Primeiro, não quero me envolver com as coisas de Deus. E a outra, não sei administrar o meu tempo. Então vamos entender cada uma dessas aqui, né? Não quero me envolver com as obras de Deus. Geralmente, quando alguém não gosta de se envolver com as obras de Deus, ela usa a desculpa de não ter tempo, só para manter a aparência de religioso. Se este é o seu caso, tome muito cuidado, pois você está mentindo. Vamos ver o que diz em Provérbios 12:22 sobre a mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Em Salmos 101:7 diz: o mentiroso não permanecerá na minha presença. Olha o que Deus está falando: o mentiroso não permanecerá na presença de Deus. Analise bem o motivo que tem feito você fugir das responsabilidades e comece hoje a usar os dons que Deus te deu para abençoar outras vidas. Talvez você não leve jeito para evangelizar com folhetos nas praças, mas você gosta de interceder ou até mesmo levar a palavra de Deus através do teatro, da dança, ministração durante o louvor. Tantas outras coisas podem ser feitas na casa do Senhor. Peça direção ao Senhor, e à medida em que você se envolver mais, você poderá descobrir dons e talentos que você nem sabia que tinha. O outro ponto que eu falei,
Não sei administrar o meu tempo. Vamos entender isso. Pode ser que você realmente não esteja mentindo, mas tudo tem sido tão corrido que você não está conseguindo administrar o seu tempo. Temos o mau costume de fazer escolhas sem consultar a Deus. Então comprometemos, assumimos responsabilidade e ficamos enrolados com as coisas secundárias, nos tornando assim escravos do mundo. Por isso devemos parar e pensar: será que eu tenho cumprido os planos de Deus para a minha vida? Veja que o sábio Salomão falou para nós, que está em Eclesiastes 2:11. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçaria para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Se há muito tempo você vem levando sua vida espiritual de qualquer jeito, mude sua postura e peça sabedoria a Deus para administrar melhor sua vida. Não espere ter o tempo de sobra ou todos os problemas resolvidos para fazer alguma coisa para Ele, mas coloque em prioridade a oração, leitura da palavra de Deus, e tudo irá correr bem com você. Quando estamos bem com Deus, estamos bem com tudo. Vamos para Romanos 12:2, que diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a reflexão que eu deixo para nós hoje, né? Mas eu quero abrir um parêntese aqui, quando fala que a gente arruma desculpa para não fazer a obra de Deus. Eu sou diácono na igreja onde eu sirvo, na Lagoinha aqui em Belo Horizonte. Esse período da pandemia, eu fiquei afastado da obra de Deus 1 ano e meio, mais ou menos, porque nós sabemos que esse quadro do Covid era muito complicado. Eu tenho problema cardíaco, então eu conversei com o pastor, fiquei esse período afastado. Mesmo quando começou a voltar, eu ainda continuei afastado, porque estava muito complicado o risco que eu corria por ter problema cardíaco. Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, aí só depois que fui vacinado, passou por esse período, tive mais segurança quanto a isso, que eu voltei à obra de novo. Mas durante esse período, como eu falei, 1 ano e meio que eu fiquei afastado do templo, das 4 paredes, como nós falamos. Mas eu continuei fazendo o que eu poderia fazer na obra de Deus, continuei lendo a palavra, continuei dependente de Deus, continuei pedindo perdão a Deus pelos meus erros. Então, eu não vejo que isso foi desculpa. Eu tenho certeza que Deus entendeu esse meu período de afastamento da casa dele, porque eu estava cuidando da minha vida, a vida que ele me deu, mas eu não afastei dele, e jamais afastarei. Então, não use essa desculpa: eu não tenho tempo. O meu caso foi diferente. Foi medida de saúde. Então, tome muito cuidado. Não use essa desculpa. Se você tem o tempo, se você não tem tempo, como foi falado aqui na corrida do dia a dia, peça a Deus para que te ajude. Peça que te ajude a organizar seu tempo e envolva na obra de Deus. Essa é a nossa função. Não importa o que você vai fazer na obra de Deus, porque para Deus não há diferença, que a própria palavra fala que nós somos o corpo, cada um faz a sua função. Se você sente bem fazendo a faxina na igreja, ou se você sente bem pregando a palavra de Deus ali, para Deus não há diferença nenhuma. Nós, seres humanos, às vezes colocamos essa diferença.
mas para Deus não. Se foi a função que te determinou, faça, sirva, que seja 1 hora na semana, que seja todos os dias da semana, é a direção dele. Cuide, pense bem sobre isso. Não arrume desculpa, eu não tenho tempo. Como eu já falei, se você não tem tempo hoje, peça para te ajudar, para te organizar, mas tenha isso no seu coração. Tenha isso no seu coração. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir na casa de Deus. Mas jamais, jamais traga essa desculpa. Você sabe se é desculpa sua ou não. Nós sabemos disso muito bem. Se está dando desculpa ou não, você realmente... É porque não estamos tendo tempo. Mas Deus pode te ajudar a ter esse tempo. Ok? Mas tenha sempre isso em mente. Eu não posso dar desculpa por meu interesse. Eu não quero servir. Porque, como eu já falei, se você faz isso, dando desculpa simplesmente, você não é uma pessoa convertida. Você não tem Deus no seu coração. Estou falando duro com você nessa hora, porque realmente não tem. Porque tempo nós arrumamos. Arrumamos tempos para tudo, porque não podemos arrumar tempo para servir a Deus. Não só ir à casa de Deus, mas servir. A palavra dele fala, a seara é muito grande, tem poucas pessoas. Não seja essas pessoas que dão desculpa. Eu não tenho tempo. Então fica essa reflexão para você hoje e pense bem sobre isso. Um forte abraço no seu coração